Agora vamos talvez a um dos vídeos mais esperados do ano? Talvez sim. Nós estamos falando do vídeo de piores do ano de 2023. Mas o que eu queria falar para vocês era o seguinte: apesar de eu ter lido bastante esse ano, foram 52 livros, eu só li coisa boa. Os 3 livros que estão aqui para vocês, eu acho que um deles realmente eu detestei. Os outros estão dentro de uma lista que eu não gostei tanto, principalmente quando a gente falar do terceiro lugar, tá? Porque o terceiro lugar é só um livro que não me prendeu. Não que eu odiei, mas vamos com calma. Pega a vinheta e vamos lá. Em terceiro lugar, eu vou trazer para vocês um livro enviado pela TEG Curadoria, mas há bastante tempo já, que é o livro As Três Marias, de Raquel de Queiroz. Esse livro foi publicado em 1939 e vai trazer pra gente a história de 3 mulheres, 3 Marias, por isso o título, e a gente vai acompanhar mais ou menos da infância delas até a fase adulta, tudo que elas fizeram para poder crescer na vida, todos os dilemas e por aí vai. Toda a história vai se passar no Nordeste do Brasil, com todos os dilemas sociais da época que o livro foi escrito. Toda a história vai se passar no Nordeste e, obviamente, com os dilemas sociais da época que o livro foi escrito. E a gente vai acompanhar a história dessas 3 Marias que vão ter dilemas pessoais um pouco diferentes. Por exemplo, Maria Augusta é um pouco mais introspectiva, sonhadora, literária, ela fica buscando o sentido da vida. Já Maria José é muito prática, determinada, ela tenta enfrentar a vida entendendo as limitações que a sociedade acabam impondo para ela. Já a Mariana Glória, por sua vez, é a mais louquinha das 3 e tenta enfrentar uma guerra ali que vai entre a sua própria liberdade e o amor, né, o casamento. Ela tenta encontrar esse equilíbrio durante o livro inteiro. O mais legal desse livro, assim, é que a história das 3 juntas acaba mostrando a variedade das lutas da mulher no mundo, tá? Mas a grande questão desse livro, gente, é que eu não consegui me envolver com nenhuma das 3 personagens, apesar delas representarem as lutas das mulheres da sociedade. Não sei se talvez eu não estava no estado de espírito para ler esse livro, não sei se ele não me pegou, porque eu não me identifiquei com nenhuma das 3 personagens. Apesar de todas, a Maria José foi a que mais se aproximou de mim um pouco, né? Eu sou muito prática como ela. Mas eu acho que, apesar desse ser um livro que fala de feminismo, que traz temas extremamente importantes, principalmente para a evolução das mulheres, a luta pela liberdade, a luta pelas nossas conquistas, né, desde sempre, ainda assim é um livro que não me pegou. Eu acho que ela conta a história dessas 3 Marias de forma muito superficial. Ela podia aprofundar um pouco mais dentro da história de cada uma delas, né? Talvez seja um pouco também por causa do estilo de narrativa da autora. O fato é, eu não consegui me prender, eu não consegui me envolver com nenhuma das 3 personagens. A história para mim era muito chata. Os dilemas dessas mulheres para mim eram muito nada a ver, sabe? Então, assim, não é um livro ruim, inclusive muitas das pessoas que leram gostaram, mas é um livro que não me gerou muito envolvimento, por isso que eu fiquei agarrada na leitura e era um livro do desafio do clube, sabe? Eu fiquei agarrada, eu tinha que ler em 7 dias, a história não tava me prendendo, não tava fluindo. Pode ser que eu não tava no momento certo para lê-lo, pode ser. Mas realmente a Raquel de Queiroz não soube segurar minha atenção e por isso ela está no terceiro lugar da minha lista de piores do ano, porque só os 2 anteriores, os 2 próximos que eu vou falar aqui superaram para mim a lerdeza desse livro. Não fluiu, não andou, fiquei agarrada. É um livro importante, nacional, escrito por uma mulher brasileira, que fala sobre as lutas das mulheres brasileiras. Não estou diminuindo a importância dele aqui, eu espero que vocês entendam isso, tá? Eu entendo o tamanho da potência, da relevância desse livro dentro de uma luta das mulheres, porém, não gostei. Este é o fato, tá? Agora, em segundo lugar, eu vou dar uma roubada, porque eu coloquei 2 livros. Por que 2 livros? Porque para mim realmente foi um empate técnico, e como os 2 são do mesmo autor,
valeram a pena para mim deixar aqui na mesma categoria, que é o segundo lugar dos meus livros que eu não gostei. E aí eu vou trazer para vocês dois livros que são bastante diferentes, porém do mesmo autor, que é A Hora do Lobisomem, do Stephen King, e O Talismã, do Stephen King. Tamanhos diferentes, estruturas narrativas diferentes, gêneros diferentes, porém motivos diferentes para eu não gostar. A Hora do Lobisomem foi um projeto diferente do próprio Stephen King, onde ele foi convidado a fazer um calendário do horror, e ele acabou escrevendo o livro, desenvolvendo este calendário dessa forma. Então, cada mês do ano vai ter um acontecimento aqui nesse livro que vão ser relacionadas a algumas catástrofes que vão acontecer nessa cidade do interior. Até que vai se descobrir, obviamente, que é a hora do lobisomem, que esse lobisomem ataca de mês em mês, matando algumas pessoas da cidade, e até que tudo seja desvendado, né, algumas catástrofes vão acontecer. Porém, gente, chato, não acontece nada demais, só assassina e pula um mês, a gente não se envolve com os personagens, o livro sei lá, blé, mais ou menos isso. Não gostei. Eu li super rápido, tipo, eu li em um dia, porque são poucas páginas mesmo, mas... parece um monte de morte solta, assim, que ele vai narrar, e aí ele joga um lobisomem que não tem explicação de lobisomem, que aparece do nada, assim, e some do nada também. Então, não gostei. Se vocês quiserem ler livro do King, eu não recomendo começarem por isso, porque... blé, mais ou menos isso, né? Não tem envolvimento nenhum, a gente passa por cima assim, termina a história e fala assim, e aí? Nada. Mais ou menos isso que eu achei desse livro, tá? Agora, o extremo oposto, né, nesse segundo lugar, é o livro O Talismã, do Stephen King. É a primeira vez desde o Clube do King, né, que a gente tá fazendo essas leituras do King em ordem cronológica, que eu tenho 2 livros dele que eu não gostei do ano, e que eu tenho um calhamaço que eu não gostei, né, gente? Esse livro vai contar a história de Jack Sawyer, que é um menino de apenas 12 anos, que vai ter que viajar entre dimensões, são mundos diferentes, para tentar resgatar, pegar um talismã que vai salvar a vida da sua mãe e também da rainha desse outro mundo onde ele acaba tendo que fazer essas viagens, tá? Esse outro mundo se chama Os Territórios e lá habitam pessoas que são como se fossem os nossos duplos. São a gente mesmo, porém com outra personalidade. Nos territórios também parece que tudo tá num tempo diferente, né? As coisas acontecem num tempo diferente, lá parece que tá tudo mais evoluído. E esse menino Jack Sawyer, então, ele vai viajar entre mundos em busca desse talismã que tem a capacidade de salvar essas duas mulheres, né? A mãe dele e a rainha desse mundo, dos territórios, que é a dupla da sua própria mãe. As duas estão doentes e ele precisa disso para ajudá-las, né? E assim salvar também os territórios. A grande questão, gente, é que, primeiro, esse livro chega uma hora aqui no meio que é super parado, né? As coisas parecem que não acontecem, é muito blá blá blá, e o King faz isso às vezes, porém, quando o King faz esse blá blá blá, ele tá colocando a gente na vida do personagem. Dessa vez eu não senti muito isso. Até porque o personagem principal tem 12 anos, e ele passa por uns negócios aqui com uma maturidade que eu com 35 não tenho. E é isso que tem horas que fica um pouco controverso, sabe? É muito lento, é muito fantasioso, e pra quem sabe, quem me conhece, eu não sou fã de fantasia, tá? Não é que eu sou fã, eu tenho dificuldade com livros de fantasia, e ele acaba se tornando um livro muito descritivo para explicar as coisas que acontecem nos territórios, né? Então, assim, eu não gostei tanto do final, não gostei tanto da explicação, não gostei tanto da estrutura narrativa, não me envolvi com os personagens, né? Mas, assim, não se sintam compelidos a não ler, por minha opinião. Até porque do pessoal do clube, vamos pôr assim, 50% amou e 50% não gostou. Pelos mesmos motivos que eu, inclusive, né? São leitores do King que talvez não sejam tão apaixonados por essa faceta de fantasia dele. Uma outra coisa que pode ter influenciado também no fato de eu não ter gostado desse livro é que o Stephen King vai escrever aqui em colaboração com o Peter Straub. E como a gente já sabe, cada capítulo foi escrito por um autor diferente, depois eles juntaram esses capítulos, eles não escreveram juntos, eles estavam em locais diferentes, cidades diferentes, países diferentes, escreveram e depois juntaram os dois conteúdos, os capítulos, né, para formar esse livro. E talvez por isso também tenha tornado o livro um pouco repetitivo, porque muitas coisas acontecem e são retomadas no capítulo seguinte, né? A gente sente essa instabilidade da narrativa durante a leitura. Não gostei.
Não é que eu não gostei, foi um dos que eu menos gostei esse ano. Eu não gostei desse. Esse aqui, pra mim, foi não fede nem cheira, arrastado, difícil de concluir. Mas hoje, assim, pensando na história, legalzinho, sabe? Importante para quem ama o King e quer ler toda a obra dele, dá para concluir sim. Importante principalmente para quem quer começar a conhecer a série A Torre Negra do Stephen King, porque é aqui onde vão começar a ser inseridos esse outro universo, que é os territórios que vão fazer parte também da série A Torre Negra, tá? Então é importante você ler esse livro para começar a adentrar nesse universo, mas não é dos meus favoritos, tá? Fica aqui a minha não recomendação, não, que eu não... Gente, porque não gostar de um livro é muito pessoal, tá? Geralmente eu nem gosto de fazer essas coisas de piores do ano, porque isso é muito de cada pessoa. Eu não gostei, mas não quer dizer que são livros ruins. Pelo contrário, da Raquel de Queiroz é um grande exemplo disso, né? O fato de eu não gostar do livro não torna ele ruim para todas as pessoas, torna ele ruim apenas para mim, tá? Eu espero que vocês consigam entender e captarem essa ideia. E em primeiríssimo lugar, teremos um outro livro da Tag Curadoria, o que é uma raridade, tá, gente? 2 livros de um ano da Tag que eu não gostei. Por quê? Porque eu realmente gosto de todos os livros que a Tag Curadoria manda. Tem uns 2 anos para trás que eu gostei de praticamente todos. Esse ano eu não gostei de 2. E o primeiro lugar é o livro Como Ficar Podre de Rico na Ásia Emergente. Bom, esse livro aqui tem a intenção de ser um romance satírico, vamos colocar assim. Trazer uma crítica mordaz à questão do consumismo capitalista. Porém, ele traz isso tudo numa espécie de manual, uma espécie de livro de autoajuda. O autor vai oferecer conselhos ao leitor de como subir na escala social dentro dessa Ásia emergente. Toda a narrativa vai seguir a história de um jovem que não tem nome, que iniciou a vida na favela até a sua ascensão a magnata de sucesso. E para isso, obviamente, né, ele vai passar por várias questões, várias escolhas no caminho e várias questões morais que vão precisar ser enfrentadas aqui. Apesar desse livro ter sido bem recebido pela crítica, não me caiu muito bem essa espécie de livro de autoajuda, mas não é uma autoajuda, é uma crítica à autoajuda. Para mim ficou muito estranho isso, tá? E acaba que não deixa a leitura tão fluida, principalmente porque a gente não consegue se envolver com o personagem. Afinal de contas, parece um livro de autoajuda, mas não é. Consigo explicar isso para vocês? Os personagens não são suficientemente desenvolvidos, não geram uma empatia, a gente não consegue se conectar com ele, principalmente porque ele é um jovem sem nome, né? Então é um pouco difícil da gente se conectar. Eu sei que a intenção do autor com essa espécie de autoajuda foi fazer uma crítica, mas para mim deixou a leitura um pouco sem pé nem cabeça. Quer ver? Eu vou ler um trecho aqui para vocês entenderem. Olha, um livro de autoajuda é um oxímoro, a menos que você seja o autor dele. Você lê um livro de autoajuda para que alguém que não é você lhe ajude, sendo que esse alguém é o autor. Isso vale para o gênero autoajuda como um todo. Vale, por exemplo, para livros da linha Como Fazer. E vale também para livros de desenvolvimento pessoal. Alguns poderiam dizer que vale até para livros de religião, embora outros possam declarar que os que dizem isso deveriam ser atirados no chão, imobilizados e sangrados até a última gota com um lento deslizar de uma lâmina de um lado para o outro de suas goelas. Então, é mais sensato simplesmente registrar que há uma divergência de opiniões quanto a essa subcategoria e passar para a próxima o mais rápido possível. Nada do que foi dito acima significa que livros de autoajuda sejam inúteis. Ao contrário, eles podem ser muito úteis. Mas significa que o conceito de auto, na terra da autoajuda, é instável e escorregadio. E escorregadio pode ser bom. Escorregadio pode ser prazeroso. Escorregadio pode oferecer acesso ao que arderia se ainda fosse penetrado a seco. É esse estilo, assim, gente, sabe? E olha que vocês estão falando com uma pessoa que curte livros de desenvolvimento pessoal. Afinal de contas, um dos meus livros mais importantes que mudou a minha forma de pensar foi o livro Milagre da Manhã, O Poder do Hábito, né? Então eu gosto de ler livros de autoajuda, mas essa espécie de coisa que é uma autoajuda, mas é uma crítica à autoajuda, ao mesmo tempo que é uma crítica à sociedade, ao mesmo tempo que é uma narrativa, para mim ficou um pouco estranho, tá? Pode ser que caia bem para alguém. E como eu falei, gente, não é um livro ruim, tá? Porque realmente esse ano eu tive sorte de não ler livros ruins. Mas, de todos os livros que eu li, esses são realmente os 4 piores. É isso, gente.
Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!